dia! Sejam bem-vindos a mais um programa TVI News, onde eu e você partilhamos muitas notícias, muitas informações e, claro, a gente divide tudo isso aqui na telinha da TVI. Por isso, não pisca os olhos, continua aqui ligado. Não esquece de se inscrever através também do nosso canal YouTube. Gente, TVI Play Oficial, clica no inscrever-se, ativa a notificação, porque assim, ó, todos os dias ao entrarmos ao vivo, chega a notificação na tela do seu celular, computador, tablet, ou seja, dá para assistir aonde você estiver, no carro, levando a criançada para a escola, na academia, em casa. Dá também para compartilhar essa transmissão ao vivo com toda a família, manda no grupo da família, manda para todo mundo, porque aqui na TVI você consegue conferir as novidades em primeira mão. Bom, hoje também é dia de O Assunto É com Kleber Torres, dia de entrevista. Hoje tem muito assunto bacana, tem política, tem economia, tem notícias e você encontra tudo isso aqui na nossa telinha. Bom, nós temos também um portal que por lá dá para você conferir várias informações da TVI. Todos os nossos conteúdos, apresentadores, os nossos programas e, claro, você confere tudo isso através do www.tvplay.com.br. Cássio, dá para colocar para a gente, Cássio, o nosso portal para o pessoal de casa conhecer, saber, então? Oi? Pronto. Olha, esse daí é o nosso portal, dá para você acessar www.tvplay.com.br. Pérola, não consegui assistir ao seu programa, não consegui assistir ao Assunto não consegui assistir Café com Cinema e Poesia. Como é que eu faço? Entra lá no nosso portal, olha só. Ali fala um pouquinho dos nossos programas, a programação da TVI, ali tem todos os conteúdos, todas as nossas matérias, os nossos programas, os quadros, Ela por Elas, café, cinema, poesia. Tudo a ver, Politiza Elas, Conexão Pop, Entenda Direito, Raquel Rocha Entrevista. Também tem Alerta Cidade, Bem Viver, De Olho no Olho com Val Cabral, Olho no Olho com Val Cabral. Pode passar mais um pouquinho para baixo, Cássio. Ó, a gente tem De Olho no Som. Pode descer mais um pouquinho, tem como? Cássio. Olha ali, a gente tem Kleber com esse fundo ali amarelo, Kleber Torres, que já vai estar conosco às 11 horas. Bom, e dá para você assistir de onde você estiver. Pode ir descendo, produção. Leia um pouquinho da nossa programação, Alerta Cidade, que todos os dias acontece ao meio-dia. Logo depois aqui da nossa queridíssima Pérola, que sou eu. E ó, também tem TVI News, gente, à tarde, tá? Olha ali, Joab Paiva, ele que traz aí todas as notícias, entrevistas para vocês no nosso finalzinho do dia. Ou seja, Pérola, não consegui assistir ao TVI de manhã, TVI News, como é que eu faço? Bom, dá para você assistir às 17 horas, o TVI News na segunda edição. Tem muita notícia, muita coisa boa, entrevistas com personalidades aqui da região. Então tem um pouquinho de tudo, tá? Então tem TVI News às 10 horas e também às 17 horas. Pode ir baixando, produção, pode abaixar, pode abaixar. Bom, e além ali da nossa grade, também tem informações sobre a nossa TV, que já são 20 anos no mercado. E além de tudo, a Pérola tem um interesse em patrocinar, em divulgar a minha marca na TVI. Como é que eu faço? Bom, a gente tem tudo isso também, olha aí. Pode descendo, pode descer, Cássio. Sem medo. Pode descendo, pode descendo. Tem todas as informações também para você que quer divulgar, trazer a sua empresa para a TVI, trazer a sua marca, o seu nome. Ali contém todas essas informações, tá? Então ali, ó, dá para você escolher qual é a aba que você quer. Assim como a produção está colocando ali para vocês. Olha aí, o nosso querido Barbosa Filho. Essa aba aí é o seu negócio,
na TVI, a TVI ADS. Ou seja, você que quer trazer a sua marca, a sua empresa aqui para a TV, a gente vai adorar divulgar, falar. E ali, ó, tem todas as informações que você precisa, contatos do nosso comercial e, claro, você consegue resolver tudo isso na palma da sua mão, a um clique aí do seu celular, tá? Então, é importante que a gente sempre conheça do nosso produto. E a TVI faz isso, ela traz todas as informações, ela mostra de fato o nosso conteúdo. Olha um pouquinho sobre a TVI, que já são 20 anos. Olha lá o Barbosinha ao lado do quadro dele, todo o time da TVI, que é uma alegria de fato fazer parte. Olha só, coisa linda. Esse vídeo aí, gente, é um institucional do dia do aniversário aqui da TV. 20 aninhos, a TVI completou, trazendo aí muita alegria, muito sucesso. E de fato, tem muita coisa boa vindo por aí, tá? Muita coisa boa sendo preparada para vocês, novos quadros, novidades chegando aqui na sua telinha. Então, assim, ó, pode ficar ligadinho, conectado, tem interesse em trazer a sua marca aqui pra gente também? Traga, que você vai adorar. Com certeza, aqui será um lugar de muito sucesso, de muita prosperidade e credibilidade, tá? Então, esse daí é o nosso portal. E para você que tem interesse, esse é o momento, tá? tviplay.com.br. Mas olha, a gente vai começar aqui então com as nossas notícias. A gente vai trazer aqui muitas informações da Bahia, Brasil e do mundo, partilhar com vocês. Bom, e a nossa primeira notícia do dia então é a morte de 2 mulheres e mais 2 pessoas que ficaram feridas após serem atingidas por um ônibus aqui no interior da Bahia, na cidade de Miguel Calmon. Bom, uma mulher morreu, outras 2 ficaram gravemente feridas em estado ali muito grave, já estão no hospital, foram atropeladas no centro do município. E de acordo com a prefeitura, o veículo que transportava 20 passageiros pertence então à cidade vizinha, que é Piritiba, e era utilizado para levar comerciantes até Miguel Calmon. Apesar da sinalização escolar, o ônibus não transportava crianças. O motorista fugiu do local após o acidente e agora ele segue sendo procurado pela polícia. Segundo as informações da Polícia Civil, o veículo teria perdido o freio quando descia a ladeira. O condutor ele tentou fazer uma curva, mas perdeu o controle, atingindo assim então todas as vítimas. E também um ponto de mototaxistas que acabaram ali se ferindo, mas nada grave. Bom, a gente sabe que quando acontecem esses tipos de coisa, acidente, independente da pessoa ter perdido o controle ou se foi uma embriaguez ou coisa do tipo, é importante, é necessário que você fique no local, preste o socorro, ajude aquela vítima. A pessoa não pediu para ser atropelada, do mesmo jeito que você com certeza não deve ter tido a vontade ou o desprazer de fazer isso, né? Então, assim, esse ônibus ele vem por essa ladeira, ele já pega um food truck, ó, o food truck tá aqui desse lado, do lado direito, e ele já bate. A gente vê ali a movimentação de pessoas também. Olha só, ele vai descer a ladeira, o motorista tenta fazer a curva e é nesse momento, ó, que destrói completamente ali uma barraca, um food truck que estava também no local. Uma mulher morreu, infelizmente, e o motorista ele desce do ônibus, foge do local e agora ele está sendo procurado aí em Miguel Calmon, aqui no interior da Bahia. Esse ônibus, gente, ele tem ali a tarja como escolar, né? Mas não é um ônibus de transporte escolar, não transportava crianças, tinha 20 passageiros que eram comerciantes de Pirituba e eles estariam vindo aí para outra cidade. É muito triste o que aconteceu, já tem relatos também de que o motorista havia tentado, de fato,
evitar o acidente, tentou realmente frear, mas infelizmente aconteceu essa tragédia. Mas ó, daqui a pouco a gente continua aqui com as nossas notícias, porque ele, o nosso correspondente Gustavo de Vitória da Conquista, já está conosco aqui. Gustavo, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Estou aqui organizando minha câmera. De novo, está apanhando o Cássio. Muito obrigado. Tá vendo? Estava sem volume, né? Estava sem microfone, me perdoe. Estou aqui já ao vivo, já diretamente de Vitória da Conquista. 27 graus aqui, pera. Eu não estou com a menor inveja de vocês. Está com calor aí, agora pelo menos só que eu não tenho o Mazão. Olha, tá vendo? Até as pessoas, até plateia aqui hoje, viu? Tem plateia comigo hoje. Ó, Gustavo, o tempo deu uma esquentada aí em Vitória da Conquista, aqui em Itabuna, Ilhéus, pense no calor, pense, mas a gente consegue aproveitar e ir com a praia. Agora me conta, o que você tem aí de Vitória da Conquista Ah, pra gente? você não faz isso não, pera. Você fica botando a pressão e você vai pra praia. Ah, pelo amor de Deus. Ó, destaque, semana que vem eu tô aí, eu vou participar ao vivo, eu quero ir pro programa ao vivo, eu quero ir pra sala, pro Venha, estúdio ao vivo venha. participar. Eu vou participar ao vivo. Vou participar ao vivo aí, porque aqui é feriado, dia 9 de novembro, aqui em Conquista, vai ser o aniversário da cidade, é feriado. Então, além da temperatura que esquentou, a gente começa amanhã com 17 graus e chega agora, está 27. Eu queria comentar duas coisas interessantes que aconteceram aqui. Primeiro foi uma operação ontem, a polícia Civil aqui em Conquista está assim, extremamente atuante. Eu vou falar primeiro essa parte. Sexta-feira, né, a gente tem que falar coisas boas também. Mas a Polícia Civil aqui em Conquista está extremamente atuante. Teve uma operação contra um cidadão que é uma operação usurário da Polícia Civil, cumpre mandado de busca e apreensão em endereço de alvo investigado por extorsão, agiotagem e fraude em licitações. O cara era agiota, estava emprestando dinheiro, pegando, pensa aí, para um cidadão mais velho, 75 anos. O rapaz foi o senhorzinho, o senhor foi lá na delegacia de furto e roubos com o doutor Adilson e deu queixa dele. Quando a polícia começou a investigar, o cara não era só agiota, ele tinha um monte de fraude, ele tinha um monte de coisa atrás dele. Poxa, a polícia civil foi lá na casa agora, que bagunça, tem uma foto aí, cara. Essa é a casa do cara? Deus é mais, parece um pardierozinho. Olha o pardierozinho que ele tem lá. Aí esse cidadão agiotando e extorquindo as pessoas, extorquindo o cidadão. Aí teve busca e apreensão na casa dele. Por enquanto, provavelmente vai sair uma mandado de prisão, porque o doutor Odilson aqui é o delegado mais brabo que tem, então eu não sei se vocês lembram, vocês viram aí, quem está acompanhando a TV News, já acompanhou a semana passada, houve uma prisão de eles se intitulam ciganos, mas três pessoas de Jequié que estavam extorquindo um médico aqui. Bom, eu conheço a situação e sei que de fato é isso mesmo. Estavam extorquindo um médico aqui de Conquista e foram presos os três. Então, eles são de Jequié e foram presos. Daí da região, quer dizer, Jequié é daí também, da região entre sul, extremo sul e sudeste, sudoeste da Bahia. E Jequié, então, eles foram presos e aí estavam extorquindo aqui o médico. Então, o doutor Adilson não está contando conversa. O doutor Adilson é o delegado da Força de Roubos e essa questão é dele. E ele está, assim, apurando tudo, não passa nada por ele. Agora, eu queria comentar outra coisa, que eu acho que é um problema também de Itabuna e de qualquer lugar, eu acho que toda a cidade da Bahia, eu não sei, Cássio, bota aqueles vídeos que eu falei, porque eu acho o seguinte, a Coelba tem que tomar, alguém tem que tomar uma posição com relação a isso. O que mais a gente vê todos os dias é incêndio nos postes, o perigo de você passar por um poste energizado, gente, você não tem noção. O poste, ele pode estar cheio de fio lá em cima e energizado e você tomar um choque e a gente morrer eletrocutado. Porque aquele poste com aquele monte de fio, se der um curto, se der um incêndio, cair aquele trem todo lá, aquele sotaque de conquista, ele vai ficar energizado, ele vai dar choque. Então, cara, bote aqui no centro de conquista, como é que está aqui, para você mostrar para todo mundo aí na Bahia e no mundo. Voltou para a Pérola. Voltou para mim, voltou para mim. Cássio, coloca para a gente. Não tem problema, mas vamos começar sobre isso. Vamos comentar. Daqui, Cássio, quando o Cássio achar, a gente baixa.
É o vídeo dos postes aqui de Conquista, do centro da cidade de Conquista, cara. É porque, assim, a gente tem visto tanta reportagem sobre isso, tanto incêndio que acontece nos postes, porque a Coelba é responsável pela a iluminação, os postes de rua. E não, essa aí foi da polícia, a polícia prendeu. Ah, a casa que você queria mostrar, cara. Muito obrigado. Pode mostrar. É a casa do cidadão, do agiota. Será que estava ganhando dinheiro? Tava não. A casa do cidadão, olha para isso. Bagunça é essa, velho? Isso aí eu não sabe nem ganhar dinheiro. Aí esse agiota aí, essa é a busca e apreensão na casa do agiota, que estava cobrando um cidadão de 75 anos, extorquindo, ameaçando de morte, chegou, foi preso com arma, estou vendo aqui agora, ele foi preso por porte ilegal de arma, ele fez extorquindo um monte de gente, está preso o cidadão, é um agiota que estava extorquindo, aí a polícia foi descobrir que ele estava participando de licitação fraudulenta, que ele estava fazendo um monte de coisa errada, 55 anos, um homem de 55 anos, o nome dele não foi divulgado, a gente não conseguiu saber, já até entrei em contato, mas 5 mandados de busca e apreensão, ele tinha 5 endereços residenciais, todos os endereços dele, teve busca e apreensão. Então, imagine como é que o cidadão não era bonzinho. Agora, se caso conseguiu baixar, veja o vídeo que eu mandei aí, para a gente botar para mostrar como é que é a situação de posse. Olha. Acho que é um problema que interfere em todas as cidades da Bahia, né? Essa quantidade de fios, essa quantidade, olha, achamos outro ali, essa quantidade de fios nos postes, né? Impressionante isso, olha isso. Aqui nós estamos no centro de Vitória da Conquista, que vai começando a se acumular, tem mais um ali atrás, vai começando a se acumular, isso aqui é o centro da cidade. E o perigo, o risco é incendiar, é tocar fogo, é ferir alguém, é energizar o poste, porque isso aí, a quantidade de fio que está acumulando. E o próprio poste não aguenta não, viu? Ele não vai aguentar. Esse é o centro de Vitória da Conquista. Pois é, vocês estão vendo aí. Eu acredito que esse problema seja em todas as cidades da Bahia. Acredito que seja um problema sério. Eu sei que eu tive notícias, estudando sobre isso, analisando sobre isso, eu tive notícias que Curitiba já está com os postes, já está os fios todos internos. A gente não é possível, gente, que não tem uma lei, a gente não tem uma lei municipal para poder controlar isso, porque aquilo ali é a internet que vai colocando, aí vai botando fio, vai botando cabos óticos, e aí vai acumulando aquilo ali. Mas é um perigo, porque aquilo ali é altamente inflamável. A gente vê nas matérias em Salvador, as notícias dos colegas de Salvador, que acontece muito incêndio com relação a isso. E outra, viu? Conquista não tem ainda isso, não. Mas existem cabos ali que você derretendo vira dinheiro. Conquista não tem ainda, não. Mas se acontecer, daqui a pouco, quando o pessoal começar. E olha o peso que está nesse poste. Isso é no centro da cidade. Isso aí eu já falei 2 vezes aqui no programa, né? Teve um ano atrás que eu mostrei um poste que caiu aqui por conta dessa quantidade de fio, aqui em Conquista. Nós falamos isso já. E olha para isso. E é legal para os passarinhos, né? Porque aí tem ninho de passarinho nesse panavoê. Esse é um panavoê. Isso aí é muito mal feito, realmente. Não tem uma legislação, não tem ninguém que proíba. É impressionante isso. Não é possível. Com a tecnologia que a gente tem hoje, essas fibras óticas, que a internet pode botar, sem precisar disso, bota uma Starlink, bota uma coisa mais moderna, botar fio, meu irmão, com certeza, Perola, não é a melhor opção, e eu tenho um morro de medo, porque é o seguinte, a explicação de um engenheiro elétrico dizendo sobre isso, esse poste aí, se ele tiver um curto lá em cima, ele vai ficar todo energizado, você encosta a mão nele, se estiver chovendo, você encosta a mão, aí, olha os cabos, olha o condutor de cabo para baixo, eles são horríveis, é cano. Esse poste aí mata uma pessoa. É isso, viu, Pérola? Voltando para Itabuna, muito obrigado por ter participado. Vitória da Conquista está um dia lindíssimo. Na semana tem a Missa do Vaqueiro aqui em Conquista, um evento lindo. E a gente vai ter uma missa com um monte de vaqueiros do Brasil inteiro aqui em Conquista. Vitória da Conquista, então, vai movimentar mais, hein? E esse tempinho aí é gostoso também por aí, Gustavo. Com certeza. Um abraço para você, minha amiga. Bom final de semana para vocês, para todos os telespectadores, quase não sai, da TVI News, do mundo inteiro. A gente se vê mais. Semana que vem eu volto, viu? Volte, ó, pessoalmente. Sua cadeira já tá aqui, sua poltrona tá aqui.
Olha que beleza, vou sim. Vou levar até meu microfone, viu, Cássio? Tá pronto meu microfone, bonitinho aqui. Vou levar o meu. Um abraço, Gustavo. Sempre bom recebê-lo. E ó, a gente fica agora na expectativa de você aqui no nosso programa também. Tá Pessoalmente. bom, um abraço. Abraço. Olha, então tivemos aí as últimas notícias de Vitória da Conquista com Gustavo, nosso correspondente. E olha, na semana que vem a gente já fica na expectativa dele estar aqui também, pessoalmente, trazendo aí mais notícias, mais novidades para vocês. Mas a gente segue agora aqui com as últimas informações do TV News e ó, a gente tem muita coisa boa também vindo por aí. E além das nossas notícias, bom, houve uma suspeita de bomba no aeroporto de Salvador e a polícia militar então interditou toda a área até que fossem localizados os explosivos ou que houvesse ali então a investigação e comprovasse que não tinha explosivo no local. Então, uma equipe do Batalhão de Operações Especiais foi acionada aí na manhã dessa sexta-feira, lá no aeroporto de Salvador, com uma ameaça de bomba na área de desembarque. Ainda não há informações sobre quem tenha deixado os explosivos no local e nem se sabe se aquele material realmente é um explosivo, é um artefato. A movimentação de pessoas no local também é muito pequena devido ali a tudo que está acontecendo, né? As pessoas estão também com medo, se protegendo. Uma parte da área de desembarque foi completamente isolada para que os agentes do BOP, então, pudessem fazer a retirada do material que será, então, analisado. A gente tem as imagens também, pode colocar a produção. Cássio? Bom, então foi deixado ali um material que acreditam ser Olha, então foi deixado então um material na área de desembarque do aeroporto de Salvador. Alguns militares já estão no local, o grupo de operações especiais, fazendo ali a retirada, a coleta daquele material que será analisado. É um susto de fato. Já imaginou você chegando para embarcar ou pousando e descobrindo que pode ter um explosivo no aeroporto, ainda mais na área de desembarque, né? Que é obrigatório que todo mundo passe, que as pessoas saiam. Então, assim, é perigoso, é um susto, mas a polícia já está lá tentando controlar toda a situação. Uma parte dessa área foi isolada, a outra parte que não oferece risco, mesmo que fosse um explosivo, então as pessoas continuam passando, mas o fluxo está muito pequeno, estão dentro do aeroporto mesmo, evitando a passagem. Até porque, né, quando se trata de explosivo, a gente não sabe nunca o material que é usado, a forma que esse artefato pode, então, ali danificar aquelas áreas, as estruturas e até mesmo a vida. Então, a gente agora fica na expectativa de atualizações da polícia, de operações especiais, Polícia Militar aí de Salvador, para que tragam aí essas informações junto com a Polícia Civil após análise aí do material que será coletado, tá? Então essa foi a última imagem aí, ó, de Salvador no aeroporto, o momento em que a polícia chega para tentar fazer ali a coleta do material e identificar então se poderia ser de fato um artefato, um explosivo ou não. Bom, agora a gente continua também ali na nossa capital baiana, porque aconteceu mais um episódio com uma torcida organizada. Integrantes da Bamor foram presos em Salvador em uma operação policial. A gente tem também as imagens aí. Foram 4 integrantes da Bamor, a torcida organizada do Bahia, presos durante essa operação, a Fair Play. Ela foi deflagrada então pela Polícia Civil da Bahia nas primeiras horas da manhã dessa sexta-feira, 31 de outubro. Segundo a polícia, os alvos da operação são investigados pelo crimes de tentativa de homicídio, lesão corporal, roubo e associação criminosa. Tudo isso ocorrido ali durante os jogos e confrontos com torcidas rivais. O grupo é responsável por articular, então, e executar ataques ligados, então, a disputas entre torcidas.
As investigações começaram após um roubo que foi registrado nas imediações do Aeroporto Internacional de Salvador, quando cerca de 10 homens em 4 veículos interceptaram e roubaram o diretor da torcida Pavilhão Independente, ligado ao Esporte Clube Cruzeiro, em uma corrida de aplicativo. Ou seja, já acontecem alguns episódios ali de torcida organizada em Salvador, não é o primeiro. Aconteceram já diversos outros e tem um ponto que eu quero que você de casa analise comigo e já fique também em alerta caso vá assistir uma torcida, o seu time faça parte também de alguma torcida organizada. É o seguinte, todo lugar existem pessoas boas e pessoas ruins, isso é fato. A gente não pode dizer que na torcida organizada só tem criminosos ou que tem criminosos, sendo que existem pessoas boas também. Mas vamos analisar da seguinte forma, se o diretor de um clube, ele está dentro de um carro de aplicativo, ele obviamente vai estar no mínimo fardado com a blusa do time, alguma coisa da torcida. Esse motorista de aplicativo possivelmente é quem passou as informações para a torcida organizada rival, que deve estar ali também pela área, monitorando. Eu conheço casos em que a torcida de um time fica monitorando o espaço de um determinado aeroporto ou de rodoviária. E já existem pessoas ali que sabem disso, têm um contato com essa torcida organizada, viu o rival entrando no carro, já solta ali a comunicação, a informação, e essa pessoa desce inocentemente e ela já está ali realmente numa situação muito difícil, que é quando esses integrantes da torcida organizada rival vêm, tenta bater, tenta atacar, faz vídeos e de fato é assim uma tragédia. É uma tragédia. Então, é triste demais. Quantas vidas já foram ceifadas nesses confrontos, nessas brigas e brigas idiotas. Brigas idiotas. Pra quê? Eu acredito que o que acontece ali no campo entre as duas torcidas, se ganhou ou se perdeu, saiba reconhecer que, olha, ele ganhou, não é o meu time, mas ganhou. Fazer o quê? Bola pra frente, no próximo a gente responde. Agora, você querer bater na pessoa por conta do time dela ou porque é de outra torcida organizada, a violência nos nossos estádios, elas estão crescentes, é cada vez mais. Até crianças a gente vê no meio disso tudo, que vai com o pai ou que vai com a mãe, com o avô, com o tio, com o irmão, assistir a um jogo e infelizmente é vítima de tudo isso, de uma violência tremenda. Parece, gente, bichos se batendo, bichos, não é normal. Eu não sei quando as pessoas normalizaram isso, mas não é normal essas idas aos estádios e você ter medo de voltar para casa. O esporte deveria ser um momento de lazer, um momento que agregasse na vida de quem está ali, de quem faz parte daquela torcida, de quem leva a criançada ou de quem vai com a família, com a esposa, com o filho, com o pai, entre amigos. Deveria ser um momento ali de felicidade plena e com certeza de mais seguranças. A gente precisa falar também da falta de segurança aí ao redor desses estádios, porque, vamos lá, a gente sabe que acontecem essas brigas, até mesmo mortes, torcidas organizadas que além de bater, agredir até a morte, rouba celular, e aí tira a camisa, a pessoa fica machucada no local. São cenas assim, tristes, feias. E assim, no mínimo, deveria haver uma punição. Ou o time ficar sem torcida no próximo jogo, ou alguma forma das pessoas começarem a entender que não vai ficar barato. Porque enquanto o sangue de inocentes continuar sendo derramado e o errado que fez a barbárie continuar fazendo e se sentindo impune, nunca acontece nada, não vai acontecer nada, vai aumentar mais ainda a violência. Então, de fato, a gente precisa falar também dessa falta de segurança
nos estádios, porque é uma situação muito feia, muito triste. Eu particularmente vi um episódio, uma torcida organizada de determinado time que havia agredido um homem da torcida organizada rival. Gente, não foi um chute, não foi grito, não. Com pau, cada pedaço de madeira agredia violentamente. O rapaz levou mais de 20 pontos. Mais de 20 pontos. Faltou quanto? Faltou o quê para ele morrer? E assim, ainda faz o vídeo mostrando ali celular com a imagem da pessoa. Faz o vídeo mostrando ali a roupa ensanguentada, né? Que é a camisa do outro time. É muito, muito difícil a gente falar de tudo isso, porque o esporte sempre foi uma válvula de escape para muitas pessoas. Sempre. A forma de muitas pessoas descontarem ali o dia estressante em horas de futebol com os amigos. E vamos assistir? Não, bora assistir. Reúne a galera, reúne a turma. E aquele momento ali é sagrado. Veste a camisa do time, que chama de manto. E veste a camisa do time, coloca a roupa na criançada, reúne a família, vai para os bares da cidade, leva a bandeira, o time ganhou, fez gol, é de fogos, é grito, é música, é bebida, é comida, é alegria. E deveria ser assim e continuar sendo assim. E não esse tipo de coisa. Torcida organizada roubando, batendo, matando. Pelo amor de Deus, gente. É ridículo o que aconteceu. É ridículo o que vem acontecendo. É muito triste. É muito triste, tá? É assim, infelizmente, precisa que aconteça isso, ó. A prisão, uma operação, essa operação Fair Play, para que assim, talvez outras pessoas que fazem os mesmos atos, que praticam os mesmos erros, os mesmos crimes, se toquem e parem. Talvez os números ali diminuam, reduzam. E essa é a expectativa que a gente tem, né? De que no esporte haja essa calmaria, a calmaria do bem, onde seu time ganhou, você respeita o time que perdeu, o time que perdeu respeita o que ganhou. Que seja um dia de alegria, a gente passa pelos bares da cidade, tudo movimentado em dia de jogo. Todo mundo com as camisas de time. É Palmeiras, é Flamengo, Bahia, Vitória, Cruzeiro, Fluminense. Gente, vira assim, uma coloração. Uma coisa linda. Eu particularmente acho muito bonito. Quando eu passo, vejo as mesas, o pessoal, todo mundo vestido. E leva a bandeira do time, leva tudo que é coisa, eu acho lindo. E quando ganha, faz aquela carreata, e buzina, e música, e grito, e bolas, fogos, eu acho lindo. Agora, é inadmissível a gente continuar vendo casos como esse, tá bom? Até mesmo de motoristas de aplicativo que levam as próprias pessoas pro famoso arrastão, que é quando você leva o outro para uma emboscada. Levou aquela pessoa, com certeza ele já tem uma ligação ali com aquela torcida organizada, leva mais, leva mais, e leva mais, e leva mais. Quantos pais de família? Quantos filhos? Quantas pessoas voltaram para casa completamente machucadas, sangrando, e outras que nem para casa voltam? É muito triste, né? É triste e inadmissível, inaceitável. Olha, mas bora falar aqui então de Palmeiras. Ontem rolou jogo. Ontem Palmeiras fez aí 4 gols, hein? 4 gols. É isso mesmo, Cássio. Ó, eu quero que você coloque aí pra gente, Cássio, um pouquinho da partida do Palmeiras ontem. Porque o Palmeiras fez 4 gols ontem. Na semifinal, o gol veio aí do Ramon, do Veiga, gente.
Quando aconteceu esse gol, esse segundo gol, tava aquela emoção, aquele misto de meu Deus, a semifinal, meu Deus, e agora, meu Deus, o que vai acontecer? Eu vi os palmeirenses, todo mundo, gente, uma aflição. E olha, na quarta teve jogo ali também do Flamengo, e aquela emoção, aquela aflição, aquela coisa. Infelizmente o Flamengo não conseguiu então fazer ali o gol, que era tão esperado. Mas o Palmeiras ontem, meu Palmeiras, fez 4 gols aí. A noite de quinta-feira foi animada, alviverde. A torcida do Palmeiras em peso ali fazendo festas. Gente, foi uma festa no estádio. O estádio completamente verde, o estádio numa alegria e sem aí registros de nenhuma violência, de nenhum tipo de violência. Então o Palmeiras teve aí uma noite mágica, uma noite de 4 gols, goleou o LDU, pegou o Flamengo aí na final da Libertadores. Então vai ter Flamengo e Palmeiras na final do Libertadores. Foi um jogo aí imponente lá no Allianz Parque. A gente estava em casa, né? Palmeiras estava em casa. O Abel Ferreira já estava na expectativa ali de gols para essa noite de ontem e conseguiu, né? De maneira heróica, após tomar 3-0 na ida, voltar para a final da Libertadores após 3 edições. Agora aí, ó, vai estar juntinho com o Flamengo. Vai ser jogo aí, gente, duelo de gigantes. Próximo jogo promete, hein? Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Mengão. Então, o Palmeiras surgiu ali imponente no gramado do Allianz Parque, goleou ali de 4-0. 4-0. Então, assim, Bruno iniciou a contagem ali com o Alviverde no primeiro tempo. Rafael Veiga virou o placar, agregando ali na etapa final. Os reservas do jogo também da semana passada, os 2 primeiros foram apostas na escalação de Abel, que voltou a brilhar então quando acionou o meio-campista para atuar nos últimos 2 gols. E ele chegou e fez gol e arrasou. A gente fica com o coração assim feliz, né, quando o time ganha, quando faz gol. Saber que tá na final da Libertadores é mágico, hein? Palmeiras vai disputar agora o time aí com o Flamengo, que superou o Racing na outra semifinal. Paulistas e cariocas, aliás, já mediram ali forças na decisão pro Libertadores. A gente agora fica na expectativa aí de Mengão e o nosso Palmeiras. E ó, já teve aí uma decisão na Libertadores do ano de 2021 também. E agora vem aí esse duelo de gigantes, hein, no dia 29 de novembro. E que já garante aí o 7º título seguido do Brasil no torneio. Ó, a gente agora vai ver esse jogão. Tem possibilidades do jogo acontecer também em Brasília, tá? Que estaria sendo adiado aí então. O Abel Ferreira bateu na tecla ali de que o Alviverde tem força sim e que poderia trazer ali muitos gols. Então o Abel já tinha falado e ele disse que 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. E foi repetido aí por Abel Ferreira em 5 oportunidades na entrevista coletiva de Quito, ocorrida aí após o 3-0 na semana passada. Então ele falou que 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo, que o Palmeiras viria aí com força, com garra, e que gols poderiam chegar aí sim nessa noite. E chegou. O Abel é um ótimo técnico e ele trouxe aí também uma base boa, hein? Bons jogadores. Então o técnico mexeu ali na base, escolheu então alguns jogadores que eram reservas. E 2 das 4 novidades balançaram as redes aí, viu? O relógio também foi um bom amigo do Palmeiras antes do intervalo. Olha aí, a gente tem alguns episódios também. Olha, ai, gente, o primeiro gol. Quando sai o primeiro gol, é uma emoção. E a Abel fica ali na expectativa já de mais e mais e mais. E a gente chama mais, né? Tem que chamar mais gols e foi chamando e finalizamos então com 4 gols. 4 gols aí nessa partida.
A estrela de Abel voltou a brilhar, hein? Ele acionou aí o Veiga já no segundo tempo. O Veiga entrou ali com o coração quente. Demorou 5 minutinhos e igualou o quê? O placar agregado. E depois gravou 4-0 em pênalti sofrido. Gente, olha só, a gente vai ver mais um gol aí. Mais um gol, Cássio. Manda mais um gol pra gente. Olha aí, golaço, hein? Golaço. A torcida alviverde ali em peso, alegre. E até lá gente, no estádio aconteceu até um pedido de casamento ontem também, hein? Teve pedido de casamento ontem no estádio. Lindo demais, imaginem. Muita emoção, imagina. Seu time ganhar 4-0 e ainda teve pedido de casamento, o amor estava no ar, tudo ali, ó. Só energia boa pairando, de amor, de paz, alegria. E aí chegou o segundo gol, hein? Tem mais 2 pra gente, tem mais gol chegando aí na tela pra você. Então o Palmeiras fez aí 4 gols na noite de ontem, quinta-feira, 30 de outubro. E assim, o jogo trouxe aí essa imponência mais uma vez ao Palmeiras, né? O Palmeiras que é o dono da casa, se lançaram aí ao ataque a todo momento. Foi um gol bonito, hein? Esse terceiro gol, olha só. Com personalidade, acha um passe maravilhoso, entra na área, recebe uma bola açucarada, cara a cara, empurra pro fundo do gol. Olha, então a gente vai aí pro 4º gol já do Palmeiras, olha. Foi um gol bem bonito também, né? Assim, a expectativa ali, gente, era já de mais um gol depois do 4º, mas o tempo foi ficando mais apertado, mais acirrado, e aí já sabem, as coisas não foram tão fáceis ali já no finalzinho, mas assim, finalizamos aí com 4-0 e 4-0 bonito, hein? Palmeiras goleando e o Abel aí saindo à frente, foi um jogaço, e agora vem aí no dia 29 de novembro, Libertadores, a final, Palmeiras e Flamengo, hein? Duelo de gigantes, torcedores aí cariocas e paulistas. E a expectativa é vença o melhor, né? A gente fica agora na expectativa de que vença o melhor. Por quê? Porque vai ter jogão e é o Brasil aí na final da Libertadores. Então, de qualquer forma, ó, trazendo aqui pra gente alegria, o Brasil estando lá, o Brasil marcando, o time que vencer, a gente torce, a gente fica feliz. E claro, eu sou palmeirense, né? Eu sou palmeirense, a minha torcida é pro Palmeiras. Mas só de saber que os dois times estarão na final, marcando aí o Brasil, deixando o Brasil também na Libertadores, a gente torce para que o melhor vença. O melhor com certeza vai ser Palmeirão. Eu aposto aí, ó, 2-0. Será que vem? E você, Cássio? Cássio, me conta aí, Cássio. Você aposta quanto aí nesse jogo, hein? 2-1 Flamengo. Não. Cássio já jogou aqui 2-1. 2-1 de quê, Cássio? 2-0. 2-0 pro Flamengo. Não, Palmeiras de 2, Flamengo de 0. Mas olha, hoje também é dia aqui de O Assunto É com o Kleber Torres. E você de casa acompanha agora mais um episódio especial com a entrevista de hoje, Chico França. Por isso pode rodar a vinheta, porque vem aí, o assunto é Kleber Torres. Criada em 2000
2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Estamos começando mais uma edição de O Assunto É, com o empresário e político Chico França, que é engenheiro civil e atua na área de construção civil em Itabuna, no sul da Bahia. Chico França foi candidato a prefeito de Itabuna nas eleições passadas e em 2026 deverá ter seu nome lançado pelo PL, o primeiro partido do Bolsonaro, para deputado estadual. Chico, como é que a política entrou na sua vida? Bom dia, Kleber. Bom dia, seus telespectadores. É sempre um prazer estar conversando com você. A política entra na vida de qualquer cidadão a partir do momento que ele começa a raciocinar, certo? Agora, a política partidária entrou na minha vida na última candidatura, na última eleição, onde eu fui candidato a prefeito, certo? Então, já na terceira fase da vida, eu achei por bem participar, porque eu só participava como crítico. Então, achei por bem colocar meu nome e não obtive êxito no pleito eleitoral, mas isso não impediu que nós levássemos as nossas ideias para toda a comunidade. Quais as dificuldades da sua campanha? Você teve apoio do partido, apoio efetivo, orientação, tudo para a campanha? Sim, o apoio logístico, o apoio de orientação, o apoio financeiro, tudo isso aí dentro da legalidade ocorreu entre o PL e a minha candidatura. Quanto a isso, eu não tenho do que me queixar, porque o presidente João Roma, que é o presidente do PL na Bahia, deu todo o suporte necessário para que eu me candidatasse, levasse a minha candidatura e mostrasse para toda a população quem era o PL. O PL, que é o maior partido do Brasil, é o partido que foi eleito pela população brasileira como o maior partido do Brasil. É um partido que defende a redução da carga tributária, geração de emprego e renda. Então, nós levamos essa bandeira e essa mensagem do partido para toda a comunidade. Então, quanto a isso, eu acho que obtive êxito. Agora, num país polarizado, o PL só elegeu um vereador em Itabuna. Qual foi a dificuldade dessa campanha para proporcional de vereadores? Primeiro que nós não fizemos coligação com partido nenhum, certo? Os outros candidatos todos saíram com muitas coligações. Evidentemente que acho que só o Isaac também saiu com uma candidatura com um partido único. Agora, no caso do PDT, que foi o partido do Isaac, não conseguiu êxito nem na executiva, nem na proporcional. Não elegeu nenhum vereador. E nós, nosso partido PL, embora não tivesse feito coligações, nós obtivemos
esse grande êxito que foi eleger um vereador, que é o vereador delegado Clodovil. Ele tem sido oposição ao governo municipal? Como é que ele tem atuado? Eu não acompanho assim de perto o mandato do vereador Clodovil. Ele teve a proposta de apresentar, e apresentou a proposta do nosso partido. Evidentemente que não está, a princípio, não está transmitindo essa oposição lá na Câmara de Vereadores. Como eu não tenho muito convívio na parte parlamentar dele, eu não posso nem tecer críticas, porque eu não acompanho de perto o seu mandato. Agora, o senhor foi candidato a prefeito de Itabuna. Itabuna é a 161ª cidade do Brasil em população. Quando a gente vai para a renda per capita, R$20.000, nós somos 63 na Bahia. E é uma fama de cidade rica. E quando vamos para o Brasil, é 3.198. O PIB de Ilhéus é 32 mil, segundo o IBGE também. Mas Ilhéus já fica mais distante de Itabuna, porque é 56% acima do nosso. Mas as duas cidades têm o mesmo problema. 39% da população vive de Bolsa Família. Como é que muda esse quadro social de pobreza de Itabuna e de Ilhéus também relativamente, porque 39% da população também vive de Bolsa Família? Bom, as maneiras de você conseguir aumentar a renda per capita é você investir maciçamente em educação. Na medida que você investe maciçamente em educação, você também transfere isso aí para as rendas. Outra coisa que você pode elevar a renda per capita e a renda bruta é você industrializando as cidades. Então, uma cidade como Itabuna, como nós tivemos aí lá atrás no governo Baldo, nós tínhamos o CITA, Centro Industrial de Itabuna, que está abandonado. Precisa ser resgatado isso aí, trazer mais indústria para a cidade, porque o que gera emprego e renda, e essa renda gira em toda a cidade, é a indústria. Nós não podemos viver uma cidade apenas de comércio e prestador de serviço. Precisamos industrializar. O polo, a região cacaueira, que já foi um polo de desenvolvimento em função da agricultura, uma agricultura pujante, que era o cacau, hoje não. Hoje nós estamos passando por uma crise violenta, que é a crise que já vem se arrastando aí por mais de 20 anos, com o problema da vassoura de bruxa. Tivemos também, estamos tendo agora, potencializando o preço do cacau, que está aviltante, então, pelo fato da agricultura, que já foi o nosso carro-chefe, está passando por esse período tão sombrio, tão ruim. Então, se você vai buscar parceria para industrializar, aqui nós poderíamos ter uma região metropolitana, Itabuna, Ilhéus e toda a região, porque não fazermos aqui, por exemplo, uma indústria de metalurgia, certo? Porque você tem um minério de ferro que produzido no Brasil hoje por $20 a tonelada. Você paga para entregar esse minério de ferro no porto da China mais $30 por tonelada. É mais caro o frete do que a produção. Por que não pega esse minério de ferro também, industrializa aqui? E você vende, por exemplo, a matéria-prima. Ao invés de vender a matéria-prima, você vende já o produto industrializado, que seria o aço. Certo? Então, tudo isso aí, evidentemente, que tem que ter. Não só o gestor municipal, não só o gestor estadual, mas também em consórcio com o gestor federal. Na medida que você industrializa uma cidade, uma região como a nossa, com certeza a renda per capita melhorará e você agregará mais valores para a nossa região. Hoje 85% do PIB de Itabuna vem do setor de comércio e serviços. 14% do setor de industrial, que é incipiente também ainda. E a agricultura, que já foi influente e tudo, Itabuna era o centro de comércio de cacau e tudo, hoje não chega a 1%. Agora, a agricultura também tem um problema, é que o pequeno produtor que vende produto na feira, esse produto às vezes não é contabilizado no PIB, porque não tem um livro de caixa que controle isso não volta em tributos, e isso não é calculado às vezes, é uma economia invisível até, né? É o que chama a economia informal,
certo? E é um dado até muito importante, porque você tem ali no centro comercial, certo? Você vê que gira, embora esteja totalmente abandonado, mas é uma economia informal que gera emprego e renda. E o poder público dá as costas para aquele segmento econômico da nossa cidade. E Itabuna deveria ter um centro distribuidor de produtos agropecuários, certo? Nós temos, por exemplo, uma vez, eu até conversando com o prefeito à época, falei, por que não cria aqui em Itabuna um CEAzinha, certo? Ali onde funciona hoje provisoriamente a feira do São Caetano, naquele galpão da antiga Kildare. Seria um CEAzinha, seria um centro de distribuição, seria, inclusive, quando você passa por esses caminhos oficiais, você vai exatamente contabilizar esse valor que você falou que deixa de ser contabilizado nos recursos de uma cidade, certo? Que é a informalidade. Então, toda informalidade fica difícil de você contabilizar e levar para os números oficiais. Esse que você trouxe, por exemplo, onde você traz agora 1% da nossa renda aqui, se representa da agricultura. Nós já tivemos aqui na região, a nossa região bancando o governo do estado em função da agricultura, que era o cacau. Certo? Você veja o quanto depreciou. O cacau, por outro lado, também tem uma vantagem, que é a geração de emprego. Você, para uma fazenda de cacau de 20 hectares, você tem 2, 3 funcionários. Uma fazenda de gado, 400, 500 hectares, você tem 2 funcionários. Então, você tem mais densidade no que diz respeito a emprego da agricultura do cacau. Então, o cacau precisa... Não digo que é fácil você só erguer ele, você voltar a ser a pujança que era, mas você precisa trabalhar, por exemplo, agora até o prefeito foi para a França, né, para uma feira do cacau, que eu até aplaudo, porque na medida que você leva esse produto, chocolate, para as outras regiões, você também potencializa um mercado consumidor, certo? Você vai na Europa, por exemplo, senta no restaurante, eles lhe dão logo um chocolate para você degustar. E você vai em Campos do Jordão, um dos pontos turístico que você vai visitar é uma fábrica de chocolate. Então aqui precisa realmente estar, inclusive, só erguendo esse movimento da indústria chocolateira. Só que a gente precisa difundir mais esse produto, que é o chocolate, certo? Não basta você produzir a matéria-prima e exportar, você tem que produzir e exportar o material acabado. Como Gramado também fabrica. Exatamente, o Gramado, você vai ter um ponto turístico lá, que é uma fábrica de chocolate. Então, quando você produz o chocolate e vende, você agrega mais valor. Você vende um produto com valor agregado. Não basta vender só o cacau in natura, porque... Hoje tem muitos produtores aqui da região já produzindo nesse sentido de chocolate. Alguns até com marcas e outros assim vendendo informalmente também. Sim, já é um fato gerador de emprego e renda, né? As pequenas indústrias de chocolate, as indústrias chocolateiras. Então, o que você precisa é potencializar isso, dar mais espaço, dar algumas isenções também. Você pode dar isenção porque é uma indústria que é da região, que gera emprego e renda e que vai dar emprego a toda a população, principalmente até aquele que não tem a capacidade, não tem os estudos ainda suficientes para poder gerir uma coisa maior, que é você produzir Agora o senhor vê uma chocolate. articulação assim, entre o governo municipal, Estado, União e a iniciativa privada, no sentido de montar um projeto de desenvolvimento para Itabuna, um projeto regional. O senhor falou inclusive até da região metropolitana, no caso. Sim. O governo do Estado não pode vir aqui só para buscar votos, certo? Fazer festa também. Fazer festa. Festa é muito bom, mas você também precisa trabalhar, certo? Quantos jovens estão aí à margem do emprego porque não tem oportunidade de trabalhar? Você não pode ser uma cidade como a nossa, onde o futuro nosso, a esperança é uma rodoviária, um aeroporto. O jovem se forma,
tá pronto para entrar na atividade comercial, na atividade de emprego e renda, e ele vai buscar o futuro, pega um ônibus e vai embora daqui. Itabuna perdeu 8,6% da população numa década. Pois é, então, são números que você está trazendo que choca, né? Uma cidade que vinha crescendo, você em uma década perde 8,6%, né? Então, representa... Era 110 mil habitantes, caiu para 186 mil, 176. 200, agora está 186, 190. 186. Então isso representa o quê? Representa menor número de população na cidade, menor consumo, menor renda. Tudo isso aí é ruim, porque na medida que você tem mais gente trabalhando, mais emprego e renda, vai gerar mais imposto. Gera mais imposto, então você espera que a geração desse imposto seja traduzida na cidade, na prestação de serviço. Há quem defende inovação, investimento num polo tecnológico para Itabuna, aproveitando a base da mão de obra qualificada da Universidade Federal, da UESC e das faculdades que tem aqui, né? E além dessa coisa, fazer também Itabuna um centro de logística para apoiar esse projeto que ainda não saiu do papel, que é o do Porto Sul e o da ferrovia. Olha, veja bem, você falou em coisas importantíssimas. Um dos polos de desenvolvimento para a nossa região seria o Porto Sul e a ferrovia leste-oeste, certo? Por quê? Porque você, quando tem o porto, você agrega para aquele local uma série de investimentos, certo? Então, um projeto que era a nossa esperança passou a ser um desalento, né? Você tem aí 75% da ferrovia construída. Você tem lá a jazida de minério, isso. Você tem o porto que praticamente não saiu do papel. Então, o que ocorre? Então, faz um investimento, o investimento era privado, era o Estado não tem capacidade de bancar essa conclusão desse serviço. O que faz? O Estado vai fazer parceria. O Estado da Bahia não tem essa ligação tão forte com a China. A China é expert em portos. Por que não traz, então, essa parceria? Eu soube que estava chamando até a Vale do Rio Doce para entrar no projeto. Só que a Vale do Rio Doce analisou e viu que não é viável para ela. Porque ela fica mais barato ela fazer um trecho da ferrovia de Caetité, da zona do minério, não sei se é Caetité ou se é Brumado, e levar para o porto que ele já tem lá, que é o porto de Tubarão, do Espírito Santo. Então, ele viu que do ponto de vista econômico, financeiro, não era interessante, saiu, mas nesse caso aí, eu sou adepto que o governo do Estado e o governo federal tem que também aportar valores, afinal de contas, quando aporta e faz parceria, o retorno também é para o Estado e o retorno é para a União, porque vai gerar mais emprego, vai gerar mais renda, vai gerar mais imposto. Isso aí tudo eu entendo que traduz sendo muito benéfico para a nossa região, que é tão carente. Nossa região que passa por esse período tão difícil, né? Sem esperança de nada. Então você, quando só ergue, tem um polo de desenvolvimento, você dá mais esperança, principalmente para o jovem. O jovem que vive sem esperança é um jovem sem futuro garantido. Você vai, por exemplo, na Europa, um determinado tempo aí, eu fui em Portugal, estava lá mostrando um programa sobre turismo. Aí aparece na televisão: as melhores praias para você fazer turismo no mundo estão aqui. Dentre elas, cita Ilhéus. Quer dizer, nós aqui não enxergamos esse potencial de turismo, que é também uma geração de emprego e renda. Turismo vem de fora, o dinheiro bota aqui. Tem um pessoal que vinha da Alemanha, parece que ia numa fazenda de cacau, para ver aquela planta que malícia, né? Que você passa o pé, toca nela, ela fecha. Então, aquilo era um ponto de atração para um turista alemão. Quantas áreas de malícia nós não temos aqui? Criança brincando, eu mesmo quando criança brincava muito nisso. Então, são coisas que é possível você trazer um pouco de investimento.
Agora você é candidato, você tem seu nome cogitado para deputado estadual. E a região tem um problema também. Ela nunca elegeu um senador e tem uma fraca representação, é uma representação de quase zero no Congresso Nacional, porque os deputados daqui são do extremo sul, né? E apenas 2 representantes na Assembleia Legislativa de Itabuna, que tem 150 mil eleitores. E Ilhéus tem um representante apenas. E a bancada são 60 parlamentares. Como é que o senhor vê para mudar esse quadro? O que é preciso? Itabuna tem um, não? Você falou 2? Tem 2, o outro é de Itajuípe. Mas tem base eleitoral em Itabuna também, por isso que eu falei. Ah, entendi. Veja bem, você falou que nós temos 115 mil eleitores, não é isso? 115 mil eleitores dá para eleger 3 deputados, só com os votos daqui da cidade, né? Mas na realidade você não tem só uma cidade, como quando você trabalha como candidato, como pré-candidato a deputado estadual, você não tem só a cidade, você tem que trabalhar uma região. Então, se você pensar na região, você veja o potencial que ela tem. Tem 3 milhões de habitantes. Pois é, você veja o potencial que ela tem de eleger seus candidatos e ser uma força política forte. Não. O que ocorre? Dá-se as costas, aí ocorre o que sempre falam aí, aqueles candidatos Copa do Mundo. Vem aqui, ganha os votos e tchau, certo? Então precisa realmente, nós já tivemos aqui épocas de deputados federais, né? E hoje você não tem um deputado federal. Você não tem uma força para indicar um forte candidato ao Senado. Você não tem uma coligação que tenha hegemonia para poder indicar 2, 3 candidatos a deputado elegíveis com potencial de eleição deputado estadual. Então, resultado disso é o esvaziamento da CEPLAC, que está morrendo a míngua e não tem ninguém para discutir essa questão, nem apoiar a reestruturação do órgão. Sim. A CEPLAC, que foi um órgão tão importante para a nossa região, aí começou a sofrer lá no período quando transformaram a contribuição em imposto, né? Seu Delfim Neto veio aqui, tirou os 10% que era a contribuição que ficava na região e levou para a União. A partir disso aí, começou a esvaziar essa força tão importante para a nossa região, que era a CEPLAC. A CEPLAC praticamente funcionava quase que como um governo de estado na nossa região, fazendo pequenas rodovias vicinais, fazendo pontes, construindo estradas. Ela tinha uma patrulha mecânica que fazia o papel que o governo não fazia. Deixava de fazer. Então, quando eu digo fazendo vias, né, de acesso, fazendo escolas, fazendo pontes, ela estava trabalhando exatamente em uma área que é do Estado, da infraestrutura. Certo? Santa Casa, ele ajudou na construção de hospitais. E muito. Quando eu me formei, quem era o provedor da Santa Casa era Calistinho. Quantos serviços foram feitos na Santa Casa em função de participação da CEPLAC, a ajuda da CEPLAC, certo? Então, tudo isso aí era a CEPLAC, era o cacau, por via da CEPLAC, injetando aqui o que aqui era gerado de recursos. Quando foi transformado essa contribuição em imposto, resultado, os recursos foram transferidos para a União e aí Deus é quem sabe qual é o destino que dá a esses valores. CEPLAC hoje está a míngua. Você vai na CEPLAC hoje, poxa, você fica com dó da estrutura que tem patrimonial, mas que não traduz quase nada em retorno para nós, certo? Porque a CEPLAC, você já... Tem um exemplo, tem um escritório da CEPLAC ali próximo de onde era o Grapiúna Tênis Clube. Está abandonado. Acho que agora que pensaram em fazer algo. Estava lá abandonado. Pois é, abandonado um patrimônio tão importante como aquele. Então, a região, infelizmente, entrou nessa bancarrota que a gente precisa começar a dar o grito, né? Começar a mostrar o que está errado e a possibilidade de correção de rumos, e para isso aí nós estamos também empenhados nesse propósito. Agora, que propostas o senhor poderia apresentar como candidato a deputado, como pré-candidato a deputado estadual? Bom, como pré-candidato a deputado estadual, primeiro você precisa também pedir que tenha uma bancada forte. Você precisa eleger o governador
que olhe para a nossa região. Tá? Nós temos uma união hoje, que é União Brasil, com a ACM Neto, está unido ao PL, João Roma, partido ao qual eu sou filiado, está unido ao Republicano, está unido ao PP e também o PSDB. Então, essa coligação, evidentemente que nós vamos levar as ideias de que precisamos pensar numa Bahia que tente resolver esses problemas da violência, problema da educação e potencializando esses pedidos para a nossa região. Não é possível agora, por exemplo, com o problema da ponte do Rio Jequitinhonha, eu inclusive estive lá. Que está interditada e agora está interditando abriram ela para o pequeno veículo, né, automóvel. E fizeram o desvio para poder passar o tráfego de caminhões e ônibus. Resultado, deu um pouco de chuva e já ficou intransitável. E os caminhoneiros interditaram o desvio hoje? Interditaram hoje por conta de quê? Do abandono do governo do estado. Aquele desvio deveria ser, já que não fizeram a ponte, está usando a ponte da Veracel, me parece. Então, por que não faz pelo menos a pavimentação naquele trecho? Aí você mata uma região. E eu não vi uma voz clamando, uma voz daqui de Itabuna clamando por esse problema. Precisamos rever isso aí. Nós tivemos recentemente aí um movimento em Brasília, onde iriam lá discutir o problema do cacau. Tinha um projeto onde o cacau seria... o cacau, você tem aí... quem faz a previsão de safra não é mais a CEPLAC. Então tudo isso ia ser discutido lá. E eu também não vi uma voz da nossa região gritando por isso, certo? Sobre a lavoura do cacau. Os produtores perderam a voz, desativou o conselho dos produtores de cacau também. Mas essa voz não poderia ser potencializada num deputado estadual da nossa cidade? Poderia ser potencializado por aí. Por exemplo, quando a CEPLAC deixa de fazer a previsão da produção anual, quem faz é a indústria. Então, como a indústria faz essa previsão, faz o estudo, faz a previsão, ela detém uma informação importantíssima para o mercado, certo? Detém para si. Evidentemente que ela só vai divulgar se for bom para ela, certo? O cacau que é importado, que chega aí no porto, quem é que faz a fiscalização? Quem é que libera, certo? Então, tudo isso aí a gente tem que ser rigoroso, porque não pode uma região como a nossa, que já produziu cacau, receber cacau lá de fora sem os controles, inclusive fitossanitários. Receber doenças e pragas de lá. O controle fitossanitário, né? Você quando tem, acho que a monilíase, que vem de onde vem da África. A possibilidade de chegar aqui é grande. A vassoura de bruxa, por exemplo, foi praticamente... veio de fora para aqui. Né? Veio da Amazônia. Pois é, então tudo isso aí, quando você deixa de ter um controle mais rigoroso, você pode potencializar um desastre para nós. E o que? Você tem que ter uma voz que clame por isso, que grite por isso, certo? Que vá para as ruas, que vá para a imprensa, certo? Porque um deputado, ele tem muita facilidade de chegar na Assembleia, mostrar os problemas e potencializar e divulgar isso aí com muita mais facilidade. E a gente não vê isso. Não, a gente precisa de uma bancada para poder ter... Pois é, mas que vá um, mas que seja um que represente a nossa região. Que tenha compromisso com a região. Com a região, você não pode ter uma cidade só focada em festas. Festas é boa, mas não pode ser o carro-chefe, certo? O carro-chefe tem que ser o desenvolvimento. Porque sem desenvolvimento você não dá esperança para o jovem. A gente não, que já passamos a nossa fase, estamos tranquilos. Mas para o jovem tem que ter esperança. E a esperança para o jovem é ele ir para a escola, se educar, se formar e ter o emprego dele. No PL, você é o presidente do partido também aqui em Itabuna? Sou presidente do partido aqui na cidade de Itabuna. Você tem a unidade das mulheres,
uma diretoria de mulheres para Nós temos tem o PL Jovem e o PL Mulher, certo? Nós temos, porque, embora não seja, o PL não existe oficialmente, o PL Jovem e o PL Mulher, mas em função da presença de Michele Bolsonaro, esse PL Mulher ganhou força e ganhou notoriedade, certo? Então nós temos aqui o PL Mulher e o PL Jovem. Agora, na região, vocês têm quantas representações municipais aqui na região, o PL? Para você trabalhar votos e tudo? Todas as cidades têm a comissão provisória estabelecida, já estabelecida. Então, eu tenho mantido contato com a grande maioria da região. Recentemente também, a convite do presidente da União Brasil na Bahia, o Antônio Carlos Magalhães Júnior, eu fui visitá-lo, certo? Saiu até mesmo nas redes sociais, eu vi. Eu fui visitá-lo, fui com um político aqui da região, que é o João Preto, vamos lá, que é colegado de ACM Neto. Eu fui visitá-lo e, em função dessa conversa, nós projetamos a União PL e União Brasil também pegue na região e determine algumas cidades, indique algumas cidades a candidatura, possivelmente, se eu for candidato, da nossa pessoa. Agora, que mensagem você... O nosso tempo aqui é um pouco limitado e ele está quase chegando ao fim. Que mensagem você dá para a população do sul do Bahia com relação às eleições de 2026? Que expectativa o senhor tem? Inclusive, numa eleição que vai ser polarizada com Lula como candidato oficial e com a direita ainda sem um nome e tal. Como é que fica essa situação? Eu tenho que trazer aqui para toda a população esperança, certo? E a esperança é a nossa participação no Estado e principalmente a nossa participação na União, porque não pode ser mais da forma que está. Um país governado onde a cada momento que o presidente fala qualquer coisa é um tiro no pé. Ele vai junto aqui no Brasil, os BRICS, né? E diz que a moeda deve ser, tem que ser abolida o dólar. Como é que ele chama? Ele chama e faz isso nessa proposta. E o maior parceiro comercial do mundo que ele poderia ter, que é os Estados Unidos, das costas, agora não. Foi lá, Deus deu um aperto de mão e achou que aquilo ali já estava tudo resolvido. Não pode ser assim. Então, nós temos que trabalhar por um país que seja melhor para todos. E o melhor para todos, não tenha dúvida que é o Bolsonaro. Ele está, embora nem julgado foi ainda, já está preso, mas temos muita esperança que ele saindo vai somar esforço para ser o nosso candidato e com certeza o nosso presidente. Além do mais, nós os conservadores, nós temos diversas opções, certo? Evidentemente que tem que sair todas coesa em uma única candidatura. Porque do outro lado, como toda ditadura, como todo partido que quer ser hegemônico só ele, só tem uma candidatura. Desde 1980, o candidato do PT sempre foi o mesmo. Quando ele sai, ele indica, como chamam sempre, um poste. Então, a gente tem que trabalhar para trazer esperança para a nossa população e também dizer a você, agradecer, né, por essa oportunidade, já que o seu programa você disse que é curto, mas, embora curto, mas tem muita eficácia na divulgação das ideias. E como é que o senhor viu esses incidentes do Rio de Janeiro dessa semana, que morreram 100 e tantos bandidos, está apreendido 196 fuzis e tudo? Eu vi com muita preocupação, porque ali mostrou o quanto está organizado o crime, certo? Eu vi com muita preocupação quando o governador do estado disse que clamou pela União, onde deveria juntar esforços para poder combater a criminalidade. E na pessoa do presidente da Polícia Federal, ele disse que foi consultado, mas que negou resultado. Enfrentar bandidos da forma que estão, bem armados, bem articulados, bem geridos,
sem o apoio federal, claro que é difícil, mas ainda assim o governo do Rio de Janeiro mostrou eficiência e combateu com muita energia. Mortes são boas? Não são boas, porque na medida que morre um ser vivo, é claro que não é para a gente ficar aqui aplaudindo. Mas num combate entre uma facção criminosa e a polícia organizada, claro que você tem que ter lado, você tem que torcer pelo lado da população, que é a polícia. Certo. Bem, estamos terminando essa edição de O Assunto e indicando um filme Depois da Verdade, Desinformação e o Custo das Fake News, de Andrew Rossi. É um documentário sobre o fenômeno das fake news a partir de uma série de casos e narrativas nos Estados Unidos. Por exemplo, o Pizzagate foi uma pizzaria de uns homossexuais que inventaram que ali era um centro de violação de menores e tudo. E um maluco entrou lá até armado de fuzil para procurar esses meninos submetidos a serviços e tal, e não achou nada. E ainda tinha ameaça de morte, a zorra toda. Tinha também a Operação Jade Helm, que o Obama fez nos Estados Unidos, e essa operação foi transformada no boato de que ele estava construindo um centro provisório para prender os opositores ao seu governo nos Estados Unidos. E teve também a morte de Seth Rich, que era assessor do Partido Democrata e do Comitê Nacional dos Democratas nos Estados Unidos, e que a morte dele foi num assalto. Mas as versões que saíram foi assalto, foi provocada pelos russos, foi provocada por Hillary Clinton, que ele ia denunciar aqueles e-mails dela que apareceram no ventilador, e também um complô. Aí, quer dizer, você vê onde vai o boato e onde isso não tem limite e o custo social disso. Foi lançado ontem em São Paulo a publicação oficial do 2º Seminário de Emergência Climática do Instituto dos Arquitetos do Brasil, São Paulo, que tem a participação da arquiteta itabunense Lara Moraes. E um livro para o leitor é A Filosofia na Época Trágica dos Gregos, de Friedrich Nietzsche, uma revisão do pensamento dos pré-socráticos, os pais da filosofia, e que precederam Sócrates, Platão e Aristóteles, que são a base da filosofia ocidental. Ele diz que a filosofia se acomodou na academia e nos limites burocráticos da erudição e já não tem razão de ser. É um motivo para pensar. Bom final de semana. Olha, já estamos de volta e a gente, antes de falar aqui então sobre o restante de matéria, a gente traz a previsão do tempo, Cássio, como fica Itabuna e as demais cidades circunvizinhas, porque final de semana chegou, sexta-feira, dia de sol. Gustavo já chegou aqui falando que Vitória da Conquista também tá, calor, 27 graus por lá, e a gente confere agora como fica o tempo então nessa sexta-feira. Itabuna, onde é a nossa sede, a sede da TVI, nesse momento, então, marca 30 graus, com máxima aí de 31. O dia hoje promete calor, hein? Já prepara garrafinha de água, bebe bastante água, protetor solar para cuidar da pele e da saúde. E não esquece, hein? Protetor solar, garrafinha e também, ó, deu ali aquele tempinho, almoçou, dá uma descansada, hein? Esse tempo aí desidrata bastante, às vezes a gente na correria do dia a dia já come correndo e aí vai trabalhar, ó, deixa lá 10 minutinhos, descansa um pouquinho, porque esse tempo aí, gente, fica propício a muitos problemas, e um deles aí é a pressão baixa. Eu particularmente pensa que esse tempo, qualquer coisinha já tô passando mal, então deu aqui 12:30, que é mais ou menos o horário que eu almoço. Nesse calor, se eu tô na rua, já começa a ficar fraca. Então, assim, bora se cuidar, porque verão já tá batendo nas portas e a gente sabe, né?
o calor vai aumentar. A gente está sentindo ali só o spoiler do verão por enquanto. Ilhéus, Pérola, como Ilhéus fica então hoje, nessa sexta-feira? 28 graus nesse momento, máxima de 30 graus, solzão, diazão bonito em Ilhéus, aquele dia ensolarado, bom para o turismo. Ilhéus que recebe agora em dezembro uma grande quantidade de turistas, tem muitas pessoas chegando por lá para aproveitar o verão, as praias. Então Ilhéus tem solzão hoje, amanhã também, o final de semana vem aí com solzão, sábado, domingo, na segunda-feira também tem sol em Ilhéus. Itacaré 27 graus nesse momento, máxima aí de 29, Serra Grande com 27 graus, com máxima de 30, diazão ensolarado por lá também, muito calor em Serra Grande. Uruçuca 29 graus com máxima de 30 graus, solzão, promete aí no final de semana também. Itajuípe 29 graus, máxima de 30 graus, solzão também por lá. Ibicaraí 29 graus com máxima de 30. Vitória da Conquista 27 graus, hein? 27 graus e a máxima é de 29, então vai esquentar mais um pouquinho pela Suíça Baiana. Para eles é um tempo assim bem gostoso, porque só vive naquele friozinho, naquela estação de sempre. Então a Bahia traz esse calor gostoso agora aí, então para quem gosta de uma praia, aproveitar. Vitória da Conquista, gente, fica aqui na nossa Bahia, mas é um lugar que faz frio todo dia. Quando vai chegando assim mais perto do verão, o tempo fica mais ameno e é mais gostoso também, né? Que aquele friozinho menino, o lugarzinho frio. E à noite nem se fala, hein? À noite parece que congela. Salvador 27 graus com máxima de 29. Salvador também tem solzão aí todo final de semana na nossa capital baiana. Então Salvador vai fazer bastante sol. Você comenta aqui pra gente também a sua cidade, pra gente colocar aqui na nossa previsão do tempo e, claro, trazer pra você todos os dias como fica o restante de dia na sua cidade, na sua região. Mas olha, a gente volta aqui com notícia boa, com coisa bacana, porque foram entregues novas ambulâncias para fazer ali o trajeto, o transporte e os atendimentos de urgência móvel. Pode colocar para a gente, produção? O governo do estado entregou 85 veículos durante o segundo Fórum dos Consórcios Públicos Interfederativos de Saúde em Salvador. A ação, realizada em parceria com deputados estaduais, representa um investimento de mais de 25 milhões de reais. As ambulâncias, micro-ônibus e carros administrativos vão reforçar o transporte de pacientes nas policlínicas regionais e nos municípios baianos. Hoje a gente faz uma entrega importante aqui de 85 veículos, são 47 ambulâncias, um TFD, transporte fora do domicílio, uma van, são 22 veículos administrativos e 15 micro-ônibus no fortalecimento com as policlínicas. O encontro reuniu prefeitos e gestores das 28 regiões de saúde e apresentou o balanço do modelo de consórcios, que já cobre quase todos os municípios da Bahia e realizou mais de 8 milhões de atendimentos. É um estado do Brasil único que tem a cobertura com esse tamanho de policlínicas. Estou falando de 26 policlínicas e mais 5 em construção. Então a gente vai chegar aí a 33 policlínicas. Durante o evento, o governador Jerônimo Rodrigues anunciou 17 milhões de reais em novos investimentos. Hoje aqui nós tratamos de umas 3 ou 4 pautas. Uma da remuneração salarial. Nós aprovamos aqui hoje a continuidade da reformação da frota de micro-ônibus. Aqui também nós aprovamos um rateio de uma conta para manutenção, o custeio da manutenção dos equipamentos. Olha, então foi aí entregue novos investimentos para a saúde, entregue novos veículos também. Então, esse é o tipo de coisa que a gente gosta de ouvir, né? A saúde precisa de novos investimentos, tá? Ainda não é nem suficiente para o que a gente precisa para aqui, para a Bahia toda. Mas, ó, é uma frota, gente, que já traz aí muito desenvolvimento, muita ajuda. É isso, a gente gosta de saber que o governo está presente, porque o povo elege, o povo precisa do cuidado e é dinheiro nosso, o dinheiro público é dinheiro do povo. Então, essa é uma mensagem aí muito bonita, que é uma mensagem de quê? De esperança, de dias melhores que podem vir.
A saúde, ela precisa estar aí como prioridade. E assim, a gente vê que cada vez mais, pelo menos aqui em Itabuna, né? Eu vejo isso. As pessoas precisam de um acolhimento maior nos hospitais, né? Tanto a alimentação, o transporte móvel de urgência, que é o SAMU, conhecido aí as ambulâncias de rua. A gente precisa também ter um acesso melhor. Olha aí, os novos leitos também aqui em Itabuna foram entregues aí, novos leitos no hospital de base. Então, a gente fala quando as coisas estão acontecendo e fica muito feliz. Eu, quanto cidadã, eu fico muito feliz de ver aí essas entregas. E é isso que a gente gosta, né? A gente gosta de ver a Bahia se desenvolvendo e o povo sendo valorizado, né? A gente tendo acesso ao hospital, atendimento e aos serviços da forma correta, né? Isso aí é respeito, é um direito nosso. O SUS, ele é muito bonito, mas infelizmente até o momento é só na teoria. E a gente vê que com esses novos investimentos e novas entregas podem trazer sim ali uma melhora significativa aí para os hospitais, né? Desencarregando aí muitas vezes os enfermeiros, os médicos que ficam tentando trabalhar e manusear poucas coisas que tem ali no poder, no controle. Então, chegando aí novos equipamentos, chegando ali mais investimentos, pode ajudar com que a população se certifique de que está segura no hospital, de que vai ter o medicamento, que vai ter o leito, a alimentação para os acompanhantes também, que é importante a gente ressaltar. Então, foram entregues aí esses novos investimentos e os novos veículos. Mas olha, a gente ainda falando ali sobre desenvolvimento e falando então sobre políticas públicas, uma fala então do ministro Wellington Dias surpreendeu ao pedir que famílias trocassem então a carteira de trabalho pelo Bolsa Família. Essa declaração aconteceu aí então pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o Wellington Dias, e gerou polêmica aí nas redes sociais também. Ele faz uma relação entre carteira de trabalho e Bolsa Família durante uma visita, então, à cidade de Monte Claros, no norte de Minas Gerais. O titular da pasta, ele esteve no município na última segunda-feira, quando fez um lançamento. Desde então, repercutiu muito nas redes sociais a fala do ministro. A gente também tem o vídeo, eu vou pedir para a produção colocar para a gente. Esse foi um lançamento do programa Acredita no Primeiro Passo, que é do governo federal. Quando, ao lado do prefeito de Salinas, Quinca Dias, ele fez uma referência entre carteira de trabalho e Bolsa Família, pedindo que essas famílias então trocassem a carteira de trabalho para o Bolsa Família. Então, assim, é muito triste a gente ouvir uma frase, mesmo que seja em tom de brincadeira como essa. Bolsa Família, gente, é um sinônimo de falta de desenvolvimento. Por quê? Pérola, você é contra a Bolsa Família? Não, eu não sou contra a Bolsa Família. As famílias que recebem muitas vezes são pessoas de fato carentes e que precisam desse auxílio. Muitas vezes até mesmo para pagar ali as dívidas de sobrevivência. As contas básicas, que é o quê? Uma água, a alimentação, a energia. Então essas famílias necessitam. Quando a gente fala, troque a carteira de trabalho pelo Bolsa Família, você diz, se contente não é com o pouco, é com o mínimo. E quando a gente fala do mínimo, a gente fala de baixa escolaridade, criança que não estuda, que acha que a realidade vai ser ganhar o Bolsa Família e se contentar apenas com aquele valor que o governo dá. Pessoas que não têm a iniciativa de buscar por um emprego, por um trabalho. Com isso, faltam muitas mãos de obras. A gente sabe que é difícil mão de obra. Depois de algumas iniciativas, pioraram ainda mais. Então, é muito complicado ouvir uma frase vindo de um ministro que, de fato, fala sobre o combate à fome, à pobreza. Quando a gente fala em combate à pobreza, a gente fala em conhecimento. A gente fala em força de vontade, trabalhar, fazer dar certo e não esperar apenas pelo auxílio que chega na sua conta através de benefícios e programas sociais.
Não é assim. Não é assim que funciona. Não é desse modo. As nossas crianças, elas já crescem enraizadas nessa pobreza que se alimenta desses auxílios. Então, eu não estou lhe dizendo que é errado, que é ruim, que é feio ou vergonhoso receber um Bolsa Família. Eu estou lhe dizendo que hoje escolha se capacitar. Primeiro, entender que você é capaz, que você tem saúde e que você consegue correr atrás e conquistar. Seja através do seu trabalho, dos estudos, mas ficar esperando que o dinheiro apenas caia do céu, isso nunca vai mudar a sua realidade. Infelizmente não vai. Então, ouvir de um ministro que ele deveria trocar, eu falo o cidadão, a carteira de trabalho pelo cartão do Bolsa Família, eu acho assim uma brincadeira bem egoísta. Por quê? Porque o salário dele no final do mês está lá altíssimo. Ele pode pagar todas as contas e ter uma vida com qualidade, morar em um lugar privilegiado, ter uma vida ótima. E aí, será que ele troca o salário dele pelo Bolsa Família? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Porque é como tem aquela música, né? O rico cada vez ficar mais rico e o pobre cada vez ficar mais pobre. Por qual motivo, gente? Por quê? Porque as pessoas querem pegar uma frase dessa e achar que, olha lá, kkkk, vamos trocar. Ah, eu não queria trabalhar mesmo. Não, essa vida de CLT é horrível, eu vou receber mesmo Bolsa Família. É horrível, mas você tem que trabalhar. Porque o Bolsa Família não vai mudar a sua vida, a sua realidade. Se hoje você reclama que vai para o supermercado, não consegue comprar nada, porque qualquer coisinha vai o dinheiro todo, quando que isso vai mudar? Nunca. A inflação existe. Você não controla, eu não controlo. O salário que sai do seu bolso, você ainda tem que pagar impostos. O Bolsa Família que cai na conta e a pessoa acha que está acabando com o mundo, abafando, arrasando. Não está arrasando coisa nenhuma, está sendo arrasado. Porque fica preso àquela realidade que ela é fantasiosa, ela não existe. É uma realidade fantasiosa de você achar que você está sendo beneficiado. Você não está sendo beneficiado. Você está sendo paralisado. Porque você não pensa no estudo, não pensa em crescer, empreender. Então, de fato, é uma fala egoísta. Porque um ministro que recebe quanto, sei lá, não sei, não vou nem dizer aqui, mas ele trocaria? Eu acho que ele não trocaria o salário dele pelo do Bolsa Família. Então, assim, é bem triste, porque muitas pessoas levam essa frase, essa fala como só um tom de brincadeira, e outras levam para a realidade delas, de que, é mesmo, né? Sabe, como se fosse algo tão normal e romantizam a pobreza que não deveria ser romantizada. Pode colocar o vídeo, produção. Não tem como falar do Ministério do Desenvolvimento Social sem lembrar do nosso ministro Patrulho Ananias. É verdade. Que implantou a Bolsa Família. Toda a base foi ele. Isso, ele está aqui com o nosso ministro hoje, para a gente é uma honra muito grande. Sabemos que hoje o Vale do Jequitinhonha e o Alto Rio Pardo vivem um momento diferenciado e queremos cada vez mais, como foi dito pelo nosso ministro, que nós possamos no futuro trocar a carteira de trabalho pelo cartão do Bolsa Família, porque saiu da pobreza. Isso. Não é isso? Esse é o nosso objetivo. Não tem como falar do... Cássio, pode voltar para mim. Olha, a gente tem outra notícia também aqui para vocês, porque é o seguinte, após a mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro, a Operação Contenção, em que deixou 4 policiais mortos e mais 158 pessoas mortas entre suspeitos, e que até o momento 58 delas já tiveram nomes confirmados, então, com o corpo identificado pela família no IML, no Rio de Janeiro. Agora a população vive ali, então, momentos ainda muito difíceis. Com poucos ônibus nas ruas, os cariocas voltam para casa agora a pé. A gente tem as imagens também, eu vou pedir para a produção colocar, que os moradores do Rio de Janeiro ainda estão enfrentando aí os problemas após tudo que aconteceu no início da semana, na terça-feira.
O cenário caótico de volta para casa ainda continua, muitas pessoas na rua andando pela baixa quantidade de ônibus de linhas nas ruas, fazendo ali então o transporte desses trabalhadores. Então, com poucos ônibus, as longas filas aí em barcas, trens, metrôs e centenas de cariocas precisam se locomover agora aí a pé para o retorno do trabalho, ou seja, para voltar para casa. O Rio Ônibus, o Sindicato das Empresas de Ônibus da capital, recomendou que os veículos deixassem de circular em áreas de risco, após dezenas de veículos serem tomados por criminosos para fazerem barricadas que impediam o acesso em partes da cidade. As vias de grande circulação, como a Avenida Brasil, linha amarela, linha vermelha, tiveram fluxo interrompido pelas interdições feitas pelos criminosos. Então, essas pessoas, gente, elas moram sim em áreas de risco, áreas que aconteceram sim a operação, áreas que tiveram ali também esses veículos, os ônibus tomados por criminosos que, além de atravessarem na rua para impedir a entrada da polícia, o acesso também prejudica ali muito a vida do cidadão que precisa retornar para casa. Olha a quantidade de pessoas. A gente fala em áreas de risco devido ali a intensas trocas de tiro, a presença de facções criminosas, mas a gente fala de trabalhadores também. A gente fala de moradores do bem, que levam o sustento para casa, saindo de casa 5 da manhã, 6, 7 horas, volta 11, meia-noite, 10 horas. E precisa ainda andar na rua, cansado, depois de um dia intenso. É muito feio o que está acontecendo no Rio de Janeiro. E eu me pergunto até quando tudo isso? A população sofre. Olha o tanto de mãe de família, de pai de família, gente cansada de um dia intenso de trabalho e ter que voltar para casa andando. Quantas dessas comunidades aí, olha, que tiveram acesso completamente ali fechados devido a tudo que esses criminosos fizeram, de barricadas e também os ônibus paralisados, tomados. Quantas dessas pessoas nas comunidades são tão distantes, sobem ruas e vielas, entram em becos, sobe ladeira. Gente, é um desserviço. É um desserviço, de fato, o que vem acontecendo. Sabe por que eu falo que é um desserviço? Porque, infelizmente, ó, o retrato tá aí. A população continua à mercê da violência. Por que os ônibus foram interditados? Por que foi proibido o acesso? Porque os criminosos estavam pegando esses ônibus, ameaçando os motoristas para que deixassem o ônibus no meio da pista e impedissem a entrada nos morros. É triste, né? Mas é a realidade. E quem sofre? O cidadão de bem, que não tem nada a ver, que não tem ligação nenhuma. Aí chegam esses meliantes, fazem, barbarizam, acontecem, tudo isso para impedir que a polícia entre. Aí a polícia vai entrar com flores? Infelizmente não. Infelizmente não. Então, a polícia foi muito bombardeada também no Rio de Janeiro. Eram drones soltando bombas, bombas que poderiam pegar em moradores, em civis. Em civis. Infelizmente, as pessoas hoje assistem tudo isso, essa violência no Rio de Janeiro, na Bahia, em São Paulo, e acham que parece ser um filme. Mas não é, gente, é realidade, é vida real, são vidas. E a gente precisa cobrar mudanças. Porque não dá mais para aceitar esse tipo de coisa. A criminalidade faz, acontece e a população é quem sofre. Então é muito triste. Aí quando a polícia resolve entrar e mostrar que aqui a força de segurança vai atuar para que o morador continue subindo de ônibus e ninguém vai tirar esse ônibus da rota, aí as pessoas já ficam, não, mas não é assim, não, tá machucando, tá fazendo isso, tá matando. Não é desse jeito.
Se não mostrar poder, infelizmente, as coisas vão continuar como estão. E aí? Quem vai resolver? Então, esse daí é o cenário de completa destruição na vida de tantas famílias. Casas, vidas que são paradas, porque escola fecha, hospital fecha, posto de saúde fecha. É uma tragédia de fato, né? Um caos. E esse caos a gente consegue ver generalizado. Mas a gente já chegou ao fim do nosso programa de hoje. Eu quero lhe agradecer por sua audiência, por seu carinho diário. Te dizer que é o seguinte, amanhã não tem programa, mas dá para você assistir as nossas reprises, as nossas coleções aqui pelo Instagram, pelo YouTube ou também através do tviplay.com.br. Entra lá, TVI Oficial, segue a gente no Instagram, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube e bom final de semana. Segunda-feira a gente se vê. Segunda-feira tem muitas notícias, tem mais um TVI News. E fica aqui mais uma notícia para vocês. Domingo tem Bahia Sul Show de prêmios, muitas premiações. Pix no dinheiro para você que compra os nossos bilhetes da sorte. Saiba que você também ajuda instituições filantrópicas, por isso não esquece, hein? Entra agora aí, acompanha o Bahia Sul Show de prêmios, porque domingo você encontra aqui nos nossos estúdios muitos sorteios e muito dinheiro no Pix. Primeiro, segundo, terceiro e quarto sorteio, muito dinheiro, mais as nossas rodadas da sorte, hein? Não esquece, domingo às 9 horas da manhã, ao vivo. Beijo, bom final de semana, fiquem com Deus, tchau, tchau.